meus queridos, muito boa noite. Boa noite a todos. Gente, olha só, essa é a nossa aula de número 50. Imagina, nós estamos aqui juntinhos, estamos juntos há 50 semanas e eu quero comemorar isso com uma aula muito especial. Como vocês já sabem, essa aula eu dou ao mesmo tempo pelo Instagram, e aí eu olho para cá, e pelo YouTube eu olho para lá. Então, quando eu estiver falando aqui, é porque eu estou com o meu pessoal do Insta, que nunca falta, e quando eu estou falando daqui, eu estou falando com o pessoal do YouTube. Mas olha só, gente, nós estamos juntinhos já há 50 semanas, porque essa aula é a aula de número 50. E eu tenho certeza que esse tema de hoje, que eu escolhi a dedo, vai interessar muito a todos vocês. E eu espero que vocês me acompanhem até o final. Gente, hoje temos uma aula que vai marcar a vida de vocês para sempre. Nós vamos falar de trauma psicológico e sexualidade. Como os traumas interferem na sua sexualidade. Vocês estão prontos? Então, desliga o celular e presta muita atenção. Essa aula, como vocês sabem, é feita aqui no Instagram e no YouTube. Então eu já falei isso para vocês, portanto não estranhe quando eu olhar para baixo ou para cima. Para quem é novo aqui na minha aula ou ainda não me conhece, eu acho um absurdo, gente, pelo amor de Deus. Mas eu sou Kátia Aragão, sou a fundadora do projeto Kátia Toca Você e do tratamento CDE. O método de controle definitivo do tempo íntimo masculino. Eu sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, com 37 anos de atuação profissional e nesse tempo já realizei mais de 100 mil consultas presenciais e, claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com descontrole do tempo íntimo. E meu próximo caso de sucesso pode ser você. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Pessoal, aproveita enquanto a aula ainda não começou e baixe o meu e-book, que é maravilhoso, com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. E como é que você vai fazer isso, cara? Eu estava vendendo esse livro a R$ 39,90 e estou te dando de presente, é muito simples. Aqui no direct do Instagram, você vai deixar seu melhor e-mail. E aí no YouTube, você vai deixar nos comentários o seu melhor e-mail, que a minha equipe, super competente e dedicada, vai mandar direto para você no seu e-mail. Tá bom? Aproveita esse tempinho e manda um like pra mim, porque afinal de contas, ele é muito importante para que eu possa levar esse conhecimento a muito mais pessoas e possa ajudar, claro, a muito mais homens. Nossa, tem gente bastante por aqui. Oi, gente, boa noite, meus queridos. Sejam muitíssimo bem-vindos. E olha só, compartilhe esse vídeo com os amigos, especialmente com aquele que você sabe que precisa conhecer esse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Kátia Toca Você, tá bom? Lá você aciona o sininho, porque aí você vai ser avisado sempre com antecedência e com prioridade toda vez que tiver assunto novo. E eu sempre tenho assunto novo, tá bom? É isso aí. Vocês sabem que se inscrevendo no meu canal do YouTube, você vai ter os melhores e mais atuais conteúdos sobre desempenho sexual e sexualidade de modo geral. Afinal de contas, que o homem não quer saber como ser melhor na cama e no sexo, não é mesmo? Ah, mas uma coisa, caso você ainda não tenha feito o download do meu livro digital, acessa o link que eu já falei, estou repetindo, tá? E pega a sua cópia do e-book com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. É isso aí, gente. Então vamos começar? Eu sempre digo a vocês, por que eu fiz essa aula, né? Então, meus queridos, se há uma coisa que pouco se fala, especialmente em relação aos homens, é sobre a ação dos traumas psicológicos que acabam por interferir na vida sexual desses homens.
Por isso, eu resolvi fazer uma aula inteirinha sobre esse assunto tão importante. E eu tenho a certeza que com essa informação, você vai, além de entender muito melhor os seus traumas, vai também se libertar de qualquer sentimento de culpa que possa ter, além de poder tratar a coisa do jeito certo, né, gente? Isso é muito importante, fazer um tratamento assertivo, conhecer tudo aquilo que você tem, como funciona o seu corpo e a sua cabeça. E a nossa aula de hoje é trauma psicológico e sexualidade. Qual a influência que um interfere no outro? Qual a influência do trauma no seu sexo? Em primeiro lugar, o conceito de trauma é o seguinte: o trauma psicológico é um drama à mente que acontece como resultado de uma situação muito angustiante. Ou seja, o trauma geralmente é o resultado de uma grande quantidade de estresse que ultrapassa a capacidade de enfrentamento da pessoa, que estando diante do trauma, ela quer fugir, se livrar de alguma forma, ficando muito difícil naquele momento equilibrar as emoções envolvidas nessa experiência. Por exemplo, ser assaltado e ter uma arma apontada para sua cabeça, ou levar um grande susto, ver alguém caindo, despencando lá do 8º andar de um prédio, pode ser um trauma. Indo ainda mais a fundo para você entender ainda melhor. Um trauma é a manutenção de uma resposta constante de alerta ou de supervigilância sem um perigo iminente que justifique esse alerta. Ele é uma espécie de medo-sintoma. Vocês lembram que eu falei numa aula do medo-sintoma e do medo-sinal? O medo-sinal, gente, é aquele medo que está de fato sinalizando um perigo à sua vida ou à sua integridade física. Essa é a menor quantidade de medo que a gente tem. Ele é um medo justo de ser sentido. No entanto, o medo-sintoma é um medo que não sinaliza nenhum perigo à sua vida ou à sua integridade física. E por isso nós dizemos que ele não é um medo justo de ser sentido, mas é a maior parte das pessoas sentem mais medo-sintoma do que medo-sinal. Esses medos não são justos de serem sentidos, porque você não está sofrendo naquele momento nenhum mal à sua integridade física ou psicológica. Então, é preciso dizer que na ocasião que o trauma se formou, era justo você sentir medo. Mas a atualização do trauma, ou seja, o momento em que ele volta à sua cabeça, à sua memória, você não está mais vivenciando aquela situação do passado que criou o trauma. Portanto, o momento em que ele volta à sua memória, você não está mais vivenciando aquela mesma situação que criou esse trauma. Assim, ele não justifica o medo que a pessoa sente, mas ainda assim nós sentimos esse medo. Por exemplo, eu tive o caso de um paciente que estava sendo levado pelo seu tio para sua primeira relação sexual no prostíbulo, que era assim que se fazia antigamente. Quando ele estava no meio da transe e a mulher disse, vai! O tio dele abriu a porta e ele levou o maior susto e constrangimento, o pênis desceu e ele passou o maior constrangimento. Na mesma hora ele perdeu a ereção. Daí por diante, ele ficou com um trauma, que todas as vezes que ele estava transando e a mulher dizia, vai, ele perdia a ereção. Embora ele não tivesse uma disfunção erétil. Tudo se deveu ao fato de ele ter um trauma que ele viveu na sua primeira relação sexual. Ficou claro? Eu vou falar agora dos sintomas do trauma. Quais são os sintomas? São vários, gente. São vários sintomas que mexem com a sexualidade, como por exemplo, a tensão muscular acumulada. O indivíduo fica paralisado, duro. O indivíduo se paralisa naquele momento, seus músculos. Ele também tem insônias, pesadelos, flashback. O que são os flashbacks?
São memórias visuais em flash, sabe? Como se fosse uma espécie de flash, que são ligadas ao acontecimento traumático e que se repetem de vez em quando na sua cabeça sem que você controle. Sabe aquele flash assim, que você lembra de uma parte de outra? Outra coisa que causa é o desequilíbrio emocional, onde podem aparecer estados de ansiedade, estados de pânico, crise de choro, tremor, desligamento da realidade. Às vezes você pensa que está ouvindo e vendo coisas. Às vezes você está no escuro e acha que tem alguém que vai te pegar. Você passa a suar frio, passa a tremer. Isso é resultado de um trauma. Vocês já se perguntaram de onde veio os traumas? Ou seja, o que pode fazer tremer o nosso organismo? Gente, os traumas vêm de qualquer situação vivida como intensa, como muito forte do ponto de vista emocional. Essa situação pode ser sentida como desagradável ou assustadora. Então, quando o nosso organismo vivencia uma situação como assustadora, nós nos sentimos em perigo. E a emoção do medo toma conta da pessoa. Muitas vezes trememos de medo quando o nosso organismo é exposto a uma situação entendida como uma situação de perigo, ainda que não seja. Neste caso, é disparado um conjunto variado de reações psicofisiológicas, porque elas começam no nosso psiquismo, mas passam para o nosso corpo. A gente treme, a gente sua, e que vão dar resposta à situação de perigo. É como se você estivesse vivendo aquele perigo de verdade. Basicamente, o nosso corpo tem que encontrar rapidamente uma solução para sair da situação de perigo. Nessa altura, é ativado um sistema elevado de alerta. Isso porque no nosso cérebro existe uma pequena estrutura em forma de amêndoa que se chama amígdalas. Às vezes a gente pensa que a amígdala é só na garganta, não é? Mas a gente tem a amígdala no cérebro. E essa amígdala está fortemente relacionada com a emoção do indivíduo. Assim, quando a gente se sente em perigo, a amígdala vai ficar hiperativada, assim como o hemisfério direito do cérebro, que está diretamente relacionado com as nossas emoções. Gente, eu preciso dizer que mesmo no consultório, poucos assuntos são tão delicados de se falar como falarmos de traumas, especialmente os traumas sexuais. Muitas pessoas evitam falar disso, desconversam, tentam mudar de assunto, né? Principalmente quando se trata de homens que sofreram abuso sexual quando crianças, porque a gente ouve muito mais falar de mulheres sofrendo abuso sexual quando crianças, né? E muito menos de homem. Mas a realidade é que é muito necessário quebrar esse tabu e vencer os traumas para podermos prosseguir a vida e, sobretudo, tratar esse sintoma. Eu tive o caso de um paciente, gente, que ele teve um trauma e fez uma ejaculação precoce. Quer dizer, ele teve um trauma sexual e emocional. Veja só, ele foi ter a sua primeira relação sexual. Quando ele chegou no prostíbulo, que antigamente se fazia assim as primeiras relações sexuais, e aí, só tinha uma mulher que era bem mais velha. Inclusive, ele me contou que essa mulher tinha um aspecto físico que lembrava um pouco a mãe dele. E isso já o deixou meio chateado. Mas ele foi para o quarto com ela mesmo assim, porque ele estava todo empolgado, exultante, porque ia ser a primeira relação sexual dele. Quando chegou no quarto, que a mulher tirou a roupa, essa mulher tinha o corpo todo queimado do pescoço para baixo. Então, ele na mesma hora que estava todo excitado, ele ejaculou rapidamente. E daí por diante, ele passou a se testar diariamente e a repetir e ficou com um quadro de ejaculação precoce em razão do trauma. Por isso, falar sobre trauma sexual, gente, é tão importante. Para quem sofre com esses traumas, é importante para que isso não fique internalizado, fechado lá dentro de você e acabe se transformando num problema muito maior pelo resto da sua vida. É claro que isso não é algo que você supere sozinho, não.
Muitas vezes é necessária a ajuda de um profissional, tá? E até mesmo das pessoas que convivem com você, tá? Então, agora que vocês já entenderam um pouco de trauma, vamos entender o que é o trauma sexual. Vocês já se perguntaram o que é um trauma sexual? Cara, enquanto sexóloga, eu defino o trauma sexual como sendo o resultado de qualquer tipo de abuso, mesmo que ele tenha sido físico ou psicológico, e que vai afetar a convivência de uma pessoa e que pode durar para toda a sua vida. Em outras palavras, o trauma sexual é aquilo que fica marcado na nossa cabeça como uma experiência sexual negativa ou uma experiência psicológica negativa. Eu lembro de uma coisa que os pais usavam muito, dizendo para os filhos pequenos: o bicho-papão vai te pegar, o bicho-papão vai te pegar se você não obedecer. Ou mesmo algumas crianças que viram a relação sexual dos pais e acharam que o pai estava matando a mãe. Ou mesmo aquelas crianças que foram abusadas sexualmente. Isso acontece muito. Agora mesmo tem um caso aí de novo de uma menina de 10 anos que foi estuprada e engravidou do próprio tio. Isso acontece às vezes com parentes, com vizinhos, com amigos da família, pessoas que se conhecem. E quais são os sintomas do trauma sexual? Uma pessoa que sofre com traumas sexuais normalmente apresenta diversos tipos de sintomas. A maioria desses sintomas são psicológicos, mas que se reproduzem em sintomas físicos muitas vezes, tá? Ou seja, são aqueles sintomas que começam na cabeça. A psicologia chama de sintomas psicossomáticos, ou seja, começa na nossa cabeça, mas passa para o nosso corpo, ou seja, nosso corpo reage de uma determinada forma. Então, muitas vezes o medo da mulher por ter sido abusada sexualmente quando criança se reflete no seu corpo. Ela faz casos de vaginismo, quer dizer, a incapacidade da mulher ser penetrada. Toda vez, a qualquer momento que houver qualquer tentativa de penetração, ela fecha o canal vaginal de tal modo que ali não passa sequer uma agulha. Imagine o pênis. Uma outra coisa, um outro sintoma que o trauma sexual pode causar na mulher é a dispareunia. O que é isso, gente? Dispareunia é a dor à penetração. Tem mulheres que não conseguem ser penetradas porque elas sentem tanta dor, que elas não conseguem ser penetradas. E na verdade elas não têm nenhum problema físico, e sim psicológico. Outra coisa que pode desencadear na mulher é o nojo pela relação sexual. Isso acontece com muitas mulheres. No caso de homens, acontecem sintomas como a impotência. Sabe aquele homem que eu contei lá no começo, que perdeu a ereção? Então, o homem pode ter uma impotência psicológica ou situacional, ainda que não tenha disfunção erétil. Também acontece uma coisa que eu já falei lá no meu canal, vocês vão ver, que é a fantasia da vagina dentada. São homens que têm um medo enorme de penetrar a mulher. É como se a vagina da mulher tivesse dentes e fosse cortar o pênis dele. Então isso é inconsciente, mas tem muitos homens que antes de penetrar uma mulher nova, diferente, ele morre de medo, tá? E isso pode ser resultado de um trauma psicológico sexual, que se reflete no sexual. Outra coisa que o trauma sexual causa no homem é a ejaculação precoce. O homem passa a gozar rápido. E também a ejaculação retardada. Tem homens que fazem o quê? Ele suspende a ejaculação. E realmente ele não consegue mais relaxar para poder ejacular. Eles só conseguem ejacular sozinhos. Mas se estiverem com a parceira, com a mulher, não. Ele não consegue. Então, gente, comecem a fazer as suas perguntas, porque eu vou responder a todas. Mas o tempo está passando e enquanto vocês não perguntam, eu quero dizer o seguinte: se você está vendo essa aula gravada, você também pode dar o seu like agora, se inscrever no meu canal e mandar também a sua pergunta, que eu vou responder no menor tempo possível, mesmo que nossa aula já tenha terminado. E mais,
Se você deixar o seu melhor e-mail aqui nos comentários do YouTube ou no direct do Instagram, você vai receber de graça, totalmente presente, o meu livro digital incrível com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Ele está maravilhoso. Tem mais uma coisa. Se você tiver uma nova sugestão de tema que quer que eu aborde na próxima aula, cara, não perca tempo. Já manda aqui nos comentários ou no direct que eu vou selecionar o maior número de sugestões e abordo na próxima semana, legal? Bom, gente, eu preciso dizer que todos esses conhecimentos que eu passo há 50 semanas para vocês e que eu fico pensando a semana inteira para passar alguma coisa de valor, são conhecimentos muito importantes. Mas se você quer dar um passo à frente, quer subir um degrau a mais na resolução do seu trauma e no controle do seu tempo íntimo, para ter todos os dias da sua vida, com todo o controle e qualidade de vida, venha conhecer a melhor opção. Um tratamento 100% online, científico e totalmente natural, que você pode fazer de onde você estiver, no seu carro, na sua casa, no seu escritório. Um tratamento testado e aprovado desde os anos 60. Usado e aperfeiçoado por mim há 37 anos. Essa é a opção, é o CDE. Controle definitivo da ejaculação, que já ajudou centenas de homens a se curarem de uma vez por todas e com total segurança conseguirem atingir o controle definitivo sobre o seu tempo íntimo. Independentemente do grau ou daquilo que tenha causado, se foi um trauma ou se foi outra coisa, gostou? Quer saber mais? Então acessa o link do tratamento que está aqui na minha bio, aqui do Insta, tá? Eu também deixei aqui nos comentários aí do YouTube e nesse momento todas as vagas estão esgotadas. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós estamos para abrir a primeira turma do ano de 2020 do CDE, de controle definitivo da ejaculação. Se você tiver interesse, acessa o link que está aqui na bio, tá? Deixa o seu nome na lista de espera, que na hora que nós abrirmos as novas vagas, vocês serão avisados com antecedência. Tá bom? Estamos para abrir a primeira turma de 2020. Então, meu querido, não adie sua felicidade, cara. Se torne um homem seguro e feliz. Um verdadeiro homem de alto valor. Não apenas em épocas de coronavírus, não. Mas em toda a sua vida, porque afinal de contas, você merece ser feliz. E o que vocês aprenderam na aula de hoje? Na aula de hoje, cara, você aprendeu muito sobre trauma, especialmente sobre os traumas sexuais. Você aprendeu o que são, de onde vêm, como atuam na sua vida e inclusive como tratá-los, né? Oi, pessoal! Conhecimento, gente, é alguma coisa que ninguém, que nada pode te roubar. Nem o vento, nem o tempo e nem mesmo a ferrugem. Já dizia o filósofo. Tá bom? Se você está vendo essa aula gravada, você também pode dar o seu like agora, se inscrever no meu canal e mandar a sua pergunta que eu vou responder no menor tempo possível. Agora, se qualquer um de vocês quiser uma resposta personalizada, é só fazer a sua pergunta em vídeo aqui pelo direct no Instagram, que eu vou responder em vídeo também e você vai ficar com esse conteúdo para você. Mas se você tiver uma nova sugestão de tema que quer que eu aborde na próxima aula, não perca tempo e já manda aqui nos comentários, aqui no direct, que eu vou selecionar o maior número e vou abordar na próxima semana com o maior carinho. Não esqueçam de marcar aquele amigo que precisa conhecer esse conteúdo. E compartilhe com todos os amigos os vídeos que você curtiu, porque vocês já se deram conta, né? Que cada vídeo que você assiste no meu canal, você tem indicação de outros 2 vídeos incríveis. Aí você pode pegar essa época de coronavírus e maratonar meu canal, cara, e aprender muito, muito, muito. Gostou da dica, né? Não esquece, detalhe final. Covid-19 ainda está comendo. Então, meu amigo, se for possível, hashtag fica em casa.
tá? Cuida de lavar bem as mãos, usar máscaras todos os dias, usar álcool gel, não colocar a máscara debaixo do queijo, tá sempre com o nariz coberto. É isso aí, meus queridos. Como eu digo, todas as terças-feiras eu preparo mais uma aula e nós passaremos da 50ª, das 50 aulas, né, das 50 semanas. E eu estou sempre pensando em todos os meus conteúdos, em tocar o seu coração, sua cabecinha e, é claro, a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, queridos! Até terça!